Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia? E hoje, gente, vamos dar continuidade falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero falar com vocês do versículo 37 ao versículo 41, como o tema é, gente, o primeiro avivamento. Olha o que diz na palavra do Senhor. Diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras davam o seu testemunho pessoal e os encorajavam, proclamando: sede salvos desta geração que pertence. Assim, todos quantos aceitam a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia ajuntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Aqui, gente, mostra, com a descida do Espírito Santo, veio o avivamento, daqueles irmãos vivendo os outros irmãos, os apóstolos de Cristo, os mais outros irmãos, seguidores de Cristo, sendo batizados através do Espírito Santo e falando línguas de fogo, ou seja, as línguas que vinham de todas as nações maternas que essas pessoas nasceram, e aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, e foram conhecer mais a Cristo procurando os apóstolos e foram batizados no nome de Jesus. E nesse item, o primeiro A, que são 3 itens, a palavra de Pedro tocaram o coração de muitas pessoas que perguntaram o que deveríamos fazer. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. Aí com isso, gente, já entra o item B. Pedro responde o que as pessoas perguntaram: o que nós agora devemos fazer, porque os nossos corações estão queimando, estão nos atormentando, sim, para o arrependimento dos nossos pecados e aceitar o Jesus como o único suficiente Salvador. Aí entra, gente, no versículo 38, Pedro respondendo: arrependa-se de cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, gente, sendo selado pela palavra de Deus e sendo selado pelo Espírito Santo do Senhor. E esse selo, gente, do Espírito Santo que estava tocando ali naquelas pessoas que estavam ouvindo as palavras de dom de línguas, eles receberam também o dom do Espírito Santo. E eu creio também que houve um avivamento ali, e as pessoas estão sendo arrependendo, se aceitando Jesus como o único suficiente Salvador e sendo salvos. Ou seja, ali no primeiro avivamento, sendo tirado ali das garras de Satanás, o pecado, tirando ali das garras dele, que as pessoas vão, se não aceitasse Jesus como o único suficiente Salvador, ia diretamente para o inferno. E isso ele fala: arrependei-vos, e aceita Jesus como o único suficiente Salvador, e sim, seja batizado. E no terceiro item, gente, que é assim, o apóstolo Pedro não usando como hoje tem o microfone, tem as caixas de som, tem as caixas amplificadas, e com essas caixas amplificadas, anunciar a palavra de Cristo. Não teve isso na época, há 2025 anos atrás, um pouco antes, 2020,
né? Ou seja, gente, Pedro ali falou usando a voz mesmo, anunciando ali que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que o Senhor Jesus, ele trouxe o Consolador, que é o Espírito Santo, e arrependei-vos, né, dos nossos delitos, dos nossos pecados, aceite e conversar com a boca que aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, será batizado, e tu e tua casa, né? E se você será batizado, e essa geração, né, vai estar selado com o selo do Espírito Santo. E no terceiro item, que está no versículo 41, que naquele dia que o avivamento chegou ali para aquele povo, para aquelas pessoas ali em Jerusalém, que foram cerca de 3.000 pessoas foram batizados e ajuntaram a igreja. Ali começou com poucos membros, com poucos irmãos ali sendo, né, escondendo ali do Pilatos de Roma e também do sumo sacerdote Caifás e Anás e os soldados israelenses ali. E Jesus, ele prometeu, né, 40 dias ele ficou, né, depois que ressuscitou, ficou 40 dias cuidando dos discípulos e dos seguidores de Cristo. E ele prometeu que ia vir o Espírito Santo, mas é necessário, né, Jesus Cristo subir ao céu, subir aos ares, e que mais 10 dias depois ia vir o Espírito Santo. E aqui no capítulo 2 do livro de Atos, relata, gente, que veio um vento tão impetuoso, um vento tão forte, eu creio que o vento veio dos 4 cantos indo ali para aquele lugar, né? Os 4 cantos da terra, né? E indo para aquele lugar, indo para aquela comunidade reunidos, os irmãos em Cristo Jesus ali, a igreja primitiva ali. E aconteceu sim o avivamento. As pessoas falando, os irmãos falando em línguas. Eu creio que Tiago, irmão de Cristo, Judas, irmão de Cristo, a Maria Madalena, Pedro, Tiago, Lucas, João, ali, os seguidores de Cristo ali. Eu creio que também Nicodemos estava ali também, anunciando a palavra de Jesus e falando de línguas, né? Que as outras pessoas ao redor desses 3.000 pessoas viram a sua língua materna sendo falada ali naquele lugar. E sendo o instrumento é qual, gente? O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer, para nós, né, se arrependermos dos nossos delitos, das nossas falhas, das nossas transgressões. Se arrependermos, como Pedro fala, se arrepende e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e seja batizado no nome de Jesus. E isso aconteceu, gente, né? As pessoas ali vendo, na Bíblia relata no versículo 37 que eles ardiam, o Espírito Santo incomodando no coração deles, no pensamento deles, que Jesus Cristo sim é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E Jesus, nesse primeiro avivamento que aconteceu, salvando 3.000 pessoas, tirando das garras do diabo, né? Foram salvas. E qual foi ali o convencimento? O Espírito Santo. Pedro anunciou o que estava acontecendo, o que o profeta Joel disse. E o que o profeta Joel disse, e Pedro, ele falou, sendo ousado e usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Se arrepende, né? Se arrepende e batiza no nome de Jesus e serão perdoados, né, os teus pecados. Que Jesus, ele é fiel e justo para perdoar, mas também basta a gente querer, né? Aceite Jesus como o único suficiente Salvador, que ele sim, ele é fiel e justo e manda o Consolador, né, para você trilhar nos caminhos de Cristo. Crê nisso, crê nessa palavra, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.